Polícia Federal vai investigar se o ex-presidente Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com cartão de vacinação falso. Operação em todo o país apreende armas de quem não respeitou o período de recadastramento. Presidente Lula reinaugura o Conselhão e volta a atacar a taxa de juros. Nos últimos 28 anos, cidade de São Paulo ganhou um novo prédio a cada 5 dias. Governo lança campanha nacional contra dengue, zika e chikungunya. Rússia acusa Estados Unidos de estarem por trás da tentativa do assassinato do presidente Vladimir Putin. Moradores de 3 continentes poderão ver amanhã eclipse em que a Lua entra na sombra da Terra. E para iluminar o caminho das crianças, a Graça Music e a Graça Kids vão lançar amanhã o projeto Quelinha, datas para guardar no coração. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, afirmou nesta quinta-feira que a corporação vai investigar se o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, usou cartão de vacinação adulterado para entrar nos Estados Unidos. Porém, Bolsonaro fez uso do passaporte diplomático, que não exige comprovante de vacina. Menores de idade, como a filha do ex-presidente, também não estavam obrigados a ter o imunizante. A perícia dos materiais apreendidos pela Polícia Federal durante a operação nesta quarta-feira deve ser concluída em até 60 dias. Depois, um relatório será entregue ao Supremo Tribunal Federal, que dará continuidade à investigação no inquérito que apura possíveis fraudes em cartões de vacinação contra a Covid-19. Até o momento, a Polícia Federal identificou 3 possíveis registros fraudulentos na caderneta de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma das informações inseridas no sistema do Ministério da Saúde, Bolsonaro teria sido vacinado em um posto de saúde na zona norte de São Paulo. Fábio Weingarten, assessor do ex-presidente, reitera a informação de que Bolsonaro nunca se vacinou contra a Covid-19. A defesa do ex-presidente não descarta a possibilidade de hackeamento no sistema para inserção dessas informações falsas. Weingarten também afirma que Jair Bolsonaro nunca acessou o aplicativo Conect SUS. A Polícia Federal, no entanto, aponta que este aplicativo foi acessado algumas vezes através do celular do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Tenente-Coronel Mauro Cid, preso nesta quarta-feira durante a operação da Polícia Federal. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Outra denúncia que surgiu hoje foi de uma servidora pública da cidade de Duque de Caxias. Ela disse que era obrigada a fornecer a senha para que fossem inseridos dados em carteiras de vacinação na cidade. Segundo a Polícia Federal, lá é que teriam sido incluídos os dados falsos de vacinação de Bolsonaro e de sua filha Laura, de 2 assessores, e do deputado Gutenberg Reis, do MDB, no portal do Sistema Único de Saúde. O ministro Dias Toffoli, do STF, acompanhou o relator e votou para tornar réus mais 250 pessoas que participaram das manifestações de 8 de janeiro em Brasília. O placar agora está em 2-0. 8 ministros têm até segunda-feira para depositar as suas decisões no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, a Receita e a Polícia Civil do Paraná deflagraram nesta quinta-feira a Operação Dalfal, que tem como objetivo reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas, com diversas ramificações no Brasil. Foram cumpridos 30 mandados de prisão preventiva e 87 mandados de busca e apreensão contra membros da organização criminosa. Cerca de 350 policiais federais, 130 policiais civis e 25 autoridades da Receita Federal foram para as ruas nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo.
Na ação também foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis, bloqueio de bens e valores existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, que totalizam um valor estimado em R$1 bilhão. Segundo a investigação, além de montar um esquema de envio de drogas para a Europa por meio de portos, os criminosos lavavam dinheiro do tráfico com a compra de imóveis, principalmente no litoral catarinense. A organização criminosa tem uma complexa estrutura logística para operacionalizar as ações de narcotráfico interestadual e internacional, que abrange desde a produção da droga no exterior, a entrada e transporte no Brasil, distribuição interna, preparação e o envio dos carregamentos de cocaína para o exterior, utilizando principalmente o meio marítimo. Foram identificadas diversas apreensões de carregamentos vinculados a essa organização, além de prisões em flagrante e apreensões de droga no decorrer da investigação, totalizando mais de 5 toneladas de cocaína. Também foram constatados pagamentos de imóveis de luxo com altas quantias de dinheiro em espécie, sem a devida comunicação aos órgãos competentes, bem como a utilização de laranjas para ocultar a identidade do real proprietário. Os investigados na operação responderão pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico, com penas que podem chegar a 50 anos de reclusão, bem como pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 10 anos de reclusão por cada ação perpetrada. Depois de perder o filho para as drogas, uma mãe decidiu abrir um projeto para ajudar famílias e tirar da rua crianças e adolescentes. Dona Iraci Costa é uma guerreira. Ela decidiu iniciar o projeto Coragem e Fé depois de perder o filho que estava com 18 anos. João Guedes se envolveu com drogas, foi preso e morto. Diante deste sofrimento, percebeu a necessidade de ajudar outras famílias. Eu quero ajudar outras mães, para os filhos não ficarem na rua como o meu, que foi crescido aqui, ficou na rua e com 18 anos ele morreu. Então eu não quero que as mães sentam a mesma dor que eu estou sentindo até hoje. As reuniões começaram na casa dela, mas o espaço ficou pequeno e há 3 anos passou a atender as crianças na Associação de Moradores do Jardim Nova Esperança, com a ajuda de outras voluntárias. Os maiores objetivos aqui são tirar as crianças das ruas e oferecer a elas a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. A gente pretende fazer um projeto de reforços escolares, vai ter aula de violão, aula de balé, além desse projeto que acabou de terminar. E a mudança já começou. Porque eu consegui vir aqui para ler. Tinha reforço aqui de leitura, aí eu aprendi a ler mais rápido. Ana Luísa, de 9 anos, quando está lendo, esquece dos problemas e mergulha na história. Era uma vez uma menina mega obediente e graciosa, conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Quando não tem nada para fazer, eu sento, leio na minha casa, fico lendo livro. Ele é muito bom, porque aprende várias coisas com os livros. A Casa Amarela, ou Casoteca, já ganhou alguns livros que as crianças escolhem aleatoriamente para ler. Não importa como seja a leitura, o importante é que elas tenham contato com o mundo mágico dos livros. Você gosta de ler? Está aprendendo a ler? Muito, eu já sei ler mais ou menos, mas assim, letra cursiva, essas coisas eu não sei muito, né? Tem que treinar. Muitas vezes, em casa, treinar na escola. O projeto Coragem e Fé foi criado por mulheres voluntárias aqui no Jardim Nova Esperança. Atende mais de 200 crianças. No contraturno escolar, a partir deste mês, elas querem oferecer reforço, aulas de balé e violão. Mas para isso precisam de ajuda. Eu preciso de cadeira para as crianças, que as cadeiras estão muito bem acabadinhas, judiadas. Eu preciso de um bebedouro, que nem agora a gente não está tendo água, a gente tem que pegar as garrafas de água com os vizinhos para eles. Preciso de uma calha que tampa ali minha casinha, que é a casinha amarela, que isso aí é uma tradição há mais de 75 anos atrás. E qualquer doação, a gente pretende fazer uma cozinha para estar servindo lanche para essas crianças, né? Então a gente precisa de combuquinhas, copos de plástico. A gente aceita roupas usadas, calçados usados, que a gente faz brechó também, para estar ajudando.
O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do prefeito de Brusque, em Santa Catarina, Ari Vec, do MDB. A decisão foi tomada porque houve entendimento entre os ministros de que houve abuso do poder econômico nas eleições municipais de 2020. Ficou provado que o empresário Luciano Heng, dono da rede de lojas Avan, patrocinou uma campanha publicitária contra o agora ex-prefeito. Na mesma ação, o TSE declarou Luciano Heng inelegível pelos próximos 8 anos. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira em todo o território nacional a Operação Day After, direcionada a executar mandados de busca e apreensão contra colecionadores, atiradores e caçadores, conhecidos como CACs, bem como possuidores de armas de fogo em geral. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal prendeu 49 CACs que não recadastraram suas armas no sistema do Exército e que, além disso, tinham mandado de prisão em aberto por crimes violentos, como homicídio, roubo, entre outros. Os presos foram conduzidos às unidades da PF em todo o país e, em seguida, serão encaminhados ao sistema prisional dos respectivos estados. Dino explicou ainda que outras 6.168 pessoas ainda podem ser detidas. Ao todo, a operação apreendeu 29 armas de fogo e 491 cartuchos calibres 12, 9 milímetros e 380 milímetros. Além da apreensão de armamentos, estão sendo recolhidos documentos que podem embasar processos de cassação de porte ou registro de arma de fogo pela Polícia Federal, além de comunicação ao Exército Brasileiro, para retirar autorizações concedidas. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse hoje que as Forças Armadas não têm participado mais da política. Segundo ele, os militares estão fazendo o que a sociedade espera deles, com muita disciplina. O ministro participou de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado. Ele foi acompanhado pelos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, que aproveitaram a oportunidade para pedir mais investimentos para a compra de equipamentos. O presidente Lula deu posse hoje ao general da reserva Marcos Antônio Amaro dos Santos como novo ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. O militar da reserva substitui o general Gonçalves Dias, que deixou o cargo após a divulgação de vídeos do dia 8 de janeiro. Aos 65 anos, Amaro chegou ao posto de general de exército, o mais alto da carreira nas Forças Armadas, e anteriormente atuou no gabinete do governo de Dilma Rousseff. O general foi secretário de Segurança Presidencial e assumiu o gabinete em 2015, quando o órgão perdeu o status de ministério e foi rebatizado de Casa Militar, posteriormente desfeita pelo presidente Michel Temer. O GSI, entre outras atribuições, responde pela segurança do presidente da República e dos palácios presidenciais. Na gestão Lula, o governo criou uma secretaria com maioria de servidores civis que atua também na segurança do presidente. E a seguir, presidente Lula antecipa o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas. E ainda, nos últimos 28 anos, cidade de São Paulo ganhou um novo prédio a cada 5 dias. A cada 5 dias, um novo prédio foi construído na cidade de São Paulo nos últimos 28 anos. O número chama atenção para os impactos da rápida verticalização na capital paulista. Uma cidade cada vez mais vertical, cujo número de prédios quase dobrou em menos de 30 anos. De 1995 a 2023, São Paulo construiu 2.000 edifícios do porte do Copan, um dos cartões postais da capital, projetado por Oscar Niemeyer, com 32 andares e 115 metros de altura. Isso quer dizer que, no período, um prédio foi construído a cada 5 dias. Os dados foram compilados por uma nova plataforma digital cartográfica desenvolvida pelo CEM,
o Centro de Estudos da Metrópole, onde foram disponibilizadas informações do município com base no IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. E o grande questionamento que fica diante desses dados divulgados diz respeito aos impactos causados por esse crescimento vertical tão acelerado. A engenheira ambiental e ecodesigner social Júlia Tedesco ressalta principalmente as consequências ambientais desse fenômeno. O solo, por exemplo, ele sendo diretamente impactado, mas também a gente pensa na água, na infiltração disso para o solo ou não, então pode aumentar enchentes. Penso também nessa contaminação de resíduos circulando ali, se não houver uma grande gestão, uma gestão eficiente. Também nesse tráfego da água potável para as casas, residências e comércio em geral, e também do esgoto fluindo. Além disso, a circulação do ar também fica comprometida. Isso pode aumentar a temperatura, conciliada a isso, os raios do sol, eles não vão adentrar essa região, então pode tornar mais frio. Então a gente pensa nessa mudança do próprio local, é uma mudança drástica, porque o tempo é curto quando a gente analisa de crescimento exponencial da construção. Em pouco tempo, a paisagem da cidade mudou e, para a especialista, o impacto disso também é bastante significativo. A gente tem uma relação muito afetiva com a geografia, né? Então ela rapidamente é alterada, a gente não tem aquela nostalgia, até mesmo de pertencimento do lugar. E entrelaçando esses impactos, a gente pensa nos impactos sociais, né? As pessoas muito próximas, como é que é esse fluxo das pessoas? Tem que aumentar e melhorar a mobilidade. Você pensa ali nos transportes públicos, na segurança. São várias as questões acerca desse crescimento vertical da cidade há muito tempo famosa por seus arranha-céus. Tem pessoas que acham isso muito bom, porque ali fica tudo muito concentrado, tudo é muito mais rápido, tudo é mais eficiente. E tem pessoas também que acreditam que esse não seja o melhor caminho, exatamente pelos impactos negativos, e um deles é a qualidade de vida. Se você pensa nesses investimentos altos em construções, será que é igual para investimentos em soluções desses impactos negativos? Acho que fica esse questionamento que impacta diretamente a qualidade. A Federação Brasileira dos Bancos informou hoje que até o dia 29 de fevereiro do ano que vem, os bancos filiados à entidade deixarão de fazer transferências via DOC. Nessa modalidade utilizada por pessoas físicas ou jurídicas, o cliente recebe o dinheiro um dia depois da operação. A medida será tomada basicamente porque as transferências via Pix, que não custam nada ao cliente e que no ano passado foram feitas 25 bilhões de vezes, ganharam vez. No mercado financeiro, os investidores ainda repercutiam as novas taxas de juros tanto dos Estados Unidos como do Brasil, fazendo com que o dólar fechasse com uma leve queda nesta quinta-feira, de 0,01%, cotado a R$ 4,99 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,37%, aos 102.174 pontos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, voltou atrás e autorizou o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que liberou a cobrança de impostos sobre determinados incentivos fiscais dados por estados a empresas e que, na prática, pode render 90 bilhões de reais aos cofres do governo. Dinheiro importante para viabilizar as novas regras fiscais apresentadas para substituir o teto de gastos. Para a medida começar a valer, falta apenas a palavra final da presidente do STF, Rosa Weber. Eventos climáticos podem levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema a partir de 2030. O alerta é do relatório sobre clima e desenvolvimento para o Brasil, divulgado hoje pelo Banco Mundial, que avalia políticas e opções para que o país cumpra seus objetivos climáticos e de desenvolvimento.
Segundo o estudo, as secas, enchentes e inundações nas cidades causam perdas de 13 bilhões de reais ao ano. Mesmo que o Brasil tenha reduzido a quantidade de pessoas que viviam em situação de pobreza extrema nas últimas 3 décadas, aumentou em 2015 e 2016, atingindo 5,8% da população em 2021. Uma desigualdade que expõe ainda mais os pobres ao risco de desastres e mudanças climáticas. De acordo com o relatório, reduções do rendimento agrícola relacionadas ao clima, eventos climáticos extremos, alterações nos preços dos alimentos, impactos na saúde e redução da produtividade do trabalho devido ao calor são alguns dos fatores que podem levar a um aumento da pobreza extrema, variando de 0,4% a 1,3% até 2030. Mas ainda dá tempo de reverter esse cenário, com investimento. O ponto de partida seriam os objetivos estabelecidos pelo próprio país no Acordo de Paris e nas edições da Conferência das Partes. O relatório recomenda ações em 4 frentes: reformas estruturais e medidas de aumento da produtividade, políticas econômicas abrangentes para o crescimento resiliente e de baixo carbono, políticas setoriais e pacotes de investimentos, além de ações que asseguram o financiamento dos investimentos necessários. Dessa forma, o Brasil pode atingir um desenvolvimento verde e acabar com o desmatamento ilegal até 2028, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. O presidente Lula voltou a criticar hoje a taxa de juros do país, que ontem foi mantida em 13,75% ao ano. Atacou especificamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao dizer que, abre aspas, é engraçado, ninguém fala de juros como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Fecha aspas. Lula também pediu ajuda para governar o país. O presidente Lula realizou nesta quinta-feira a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, conhecido como Conselhão. O grupo tem o objetivo de ajudar o governo federal a elaborar políticas públicas, além de receber e analisar propostas da sociedade. Nesta primeira reunião, foi dada posse aos 246 novos membros. São pessoas de diversos segmentos da sociedade, empresários da iniciativa privada, representantes do agronegócio, de empresas de tecnologia, artistas, juristas e muito mais. Este conselho tinha sido extinto na gestão de Bolsonaro e foi reativado nesta quinta-feira na reunião realizada no Palácio do Itamaraty. Durante o discurso, o presidente Lula destacou a importância do debate plural para buscar soluções para o país. Olha, nenhum companheiro, nenhum governo, por mais competente, responsável e humanista que seja, é capaz de resolver tudo sozinhos os problemas de um país. Por isso, vocês acreditem, eu estou botando muita expectativa, muita esperança no mundo que vocês podem criar a partir das discussões aqui. Quando a gente aprovar coisas boas aqui, a gente vai ter que depois ser emanado para aprovar no Congresso, para aprovar no Senado. Porque o governo é fácil convencer, porque conversou com o presidente, convenceu o presidente, o governo segue o presidente. Mas quando a gente for para o Congresso, são 513 deputados, 513 cabeças diferentes, e 81 senadores. Aí é preciso mais capacidade de convencimento, e aqui eu estou vendo alguns empresários que sabem disso, porque já ganharam e já perderam coisas que propuseram ao governo. Agora à noite, o presidente Lula embarcou para a Inglaterra para participar da coroação do rei Charles III em Londres, que será realizada no sábado. A previsão é de que o presidente desembarque na capital do Reino Unido amanhã de manhã. O governo federal anunciou que vai antecipar o pagamento do abono anual, informalmente conhecido como 13º, para beneficiários do INSS para os meses de maio e junho.
O decreto prevendo o pagamento do benefício foi assinado nesta quinta-feira pelo presidente Lula. Tem direito ao abono os segurados do INSS que durante este ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Segundo o governo federal, o valor será pago em 2 parcelas, maio e junho, de acordo com o calendário habitual de pagamentos do INSS. Ao todo, serão 62 bilhões e 600 milhões de reais. Vai acontecer na próxima semana em Dourados, Mato Grosso do Sul, a abertura da edição número 57 da Expo Agro, uma das maiores feiras agropecuárias da região Centro-Oeste. A expectativa do evento é de movimentar pelo menos R$1 bilhão. Portal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul, a Expo Agro Exposição Agropecuária de Dourados começa no próximo dia 12 de maio. Realizado no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, o evento reúne um leque de atividades voltadas para o campo. Palestras, simpósios, leilões, exposições de máquinas e implementos agrícolas. Serão 10 dias de feira, de acordo com o presidente do Sindicato Rural de Dourados. Nós estamos mais de 100 expositores, né? 80 grandes expositores, temos mais de 40 pequenos expositores na área de artes, na área de informação, na área de tecnologia, e a expectativa é muito grande de geração de negócios, né? As empresas estão vindo, já vieram desde o ano passado, então todas praticamente estão montando os seus estandes, e a expectativa é grande de iniciar realmente a feira, né? Que é a feira que nós acreditamos aí que vem se tornando e já é a maior do estado do Mato Grosso do Sul. Na edição passada da Expo Agro foram movimentados R$500 bilhão em agronegócios aqui em Dourados. Já para este ano, a expectativa é de R$1 bilhão em 10 dias de feira. A estrutura para receber o público e expositores já começou a ser montada no parque. Ainda de acordo com Ximenes, esta edição da feira terá uma programação para atender os mais diferentes setores do agronegócio. A intenção é difundir ideias e apoiar inclusive o pequeno produtor. O Senar, a parceria Sindicato Rural, FamaSul, Senar, atende os principais cursos de doma, de droner, de irrigação. É tudo para o pequeno produtor, assim, pequeno produtor, filho de produtor e também filho de funcionário. Então os cursos que nós trabalhamos, o projeto Fazendinha, de trabalhar com apicultura, avicultura, suinocultura, a grande maioria dos cursos são destinados ao pequeno produtor. Além disso, a exposição é uma festa para reunir a família. Durante as noites terão shows, entre tantas outras atrações. Nós temos uma praça de alimentação muito grande, né? Muitas pessoas ficam na expectativa daqueles produtos que são oferecidos diretamente na feira. Nós temos um parque de diversão também muito grande, que vai atender toda a comunidade. E também vamos ter aqueles shows livres, né? Shows que temos um convênio, a parceria com a Prefeitura Municipal de Dourados e com o Governo do Estado, onde a população vai poder ir e prestigiar toda a Expo Agro. A Expo Agro é para a população inteira, não só da Grande Dourados, como para todo o estado, todo o Brasil. E veja a seguir, governo lança campanha nacional contra a dengue, zika e chikungunya. E veja também, Rússia acusa os Estados Unidos de estarem por trás da tentativa do assassinato do presidente Vladimir Putin. O Brasil entrou no último mês do período de uma das doenças que mais atingem o país, a dengue. Porém, este ano com o sinal de alerta ligado, já que foram contabilizados quase 900 mil casos prováveis da doença em território nacional. Número que preocupa as autoridades. Por isso, o governo federal deu início à campanha nacional para controle da dengue, zika e chikungunya. Durante os meses de novembro a maio, período mais chuvoso brasileiro, a dengue se prolifera em grande quantidade. O total de casos teve um aumento considerável em relação ao ano passado, onde foram registrados pouco menos de 655 mil. Ou seja, do ano passado para cá, houve um aumento de 37%. Os números atualizados foram apresentados pelo Ministério da Saúde no lançamento da campanha nacional de combate à dengue, zika e chikungunya. A campanha visa controlar o avanço das arboviroses e informar a população sobre a importância de medidas de prevenção. Foi também apresentado onde esses casos se concentram mais,
contemplando todos os estados do Sudeste e Centro-Oeste, além de Paraná e Santa Catarina, na região Sul, e Acre, Rondônia e Tocantins, na porção norte do país. Além do aumento no número de casos, uma das maiores preocupações do governo é que regiões que não costumam enfrentar surtos de dengue, agora já têm com frequência. Dessa forma, quando o vírus se espalha em áreas onde ele não havia circulado de forma intensa no ano anterior, existe um aumento da quantidade de casos devido ao aumento de pessoas suscetíveis, à abundância de vetores e à própria circulação viral. Sendo assim, o Ministério da Saúde lançou hoje a campanha de comunicação e o painel de monitoramento de arboviroses para que a população possa consultar o número de casos de cada uma das doenças, os sintomas e as formas de prevenção. Além disso, a pasta vai apostar em 2 tecnologias que envolvem o próprio mosquito, a Aedes aegypti, para tentar reduzir a incidência de dengue, chikungunya e zika. Uma delas envolve o uso da bactéria Wolbachia. Outra tecnologia que deve ser introduzida é a de mosquito estéreo, que é geneticamente modificado para pôr ovos que não viram larvas, ou seja, não geram outros insetos. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje a atualização de uma norma que permite que as farmácias realizem exames de análises clínicas. Até o momento, a Anvisa liberava somente testes de Covid-19 e glicemia. Mas com a aprovação, testes como os de colesterol, dengue e HIV poderão ser feitos nos estabelecimentos. A nova regra entra em vigor no dia 1º de agosto e terá um prazo de 180 dias para a adaptação das farmácias. E no estado de São Paulo, uma nova preocupação surge. Mesmo após a queda expressiva nos números de infectados por Covid-19, as taxas de lotação das UTIs, ocasionado por problemas respiratórios, atingiu números alarmantes. A taxa de ocupação em unidade de terapia intensiva pediátrica só na cidade de São Paulo chegou a quase 85%. Desse total de ocupação, cerca de 70% estão os bebês e crianças com crises em seus sistemas respiratórios. Nos períodos mais críticos da Covid-19, em 2020 e 2021, a taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos também ficava em torno de 80%. Atualmente passa dos 84%. A Prefeitura da cidade de São Paulo foi questionada sobre a possibilidade de aumentar a quantidade de leitos e respondeu que, além dos leitos municipais, a capital também conta com leitos de hospitais estaduais em caso de necessidade. Atualmente, a rede municipal paulista conta com 124 leitos em UTIs pediátricas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, no estado de São Paulo, a média de ocupação chegou em 72%. Devido à sazonalidade de doenças respiratórias características deste período do ano, a pasta informou que foi acordado, em conjunto com os municípios, a ampliação da assistência à população. A Secretaria de Saúde de São Paulo ainda reforçou que irá ampliar o número de leitos em Sorocaba, São José do Rio Preto e em Campinas, sendo 16 novos leitos em pediatria no conjunto hospitalar de Sorocaba, 10 leitos de UTI pediátrica na Santa Casa de São José do Rio Preto, 10 leitos de UTI pediátrica para o Hospital das Clínicas da Unicamp e 10 leitos de UTI pediátrica no Hospital Estadual de Sumaré, também na região de Campinas. Segundo informações repassadas à imprensa, os hospitais pediátricos estão cheios, porque o vírus, que é mais comum no outono e no inverno, não deu trégua no verão e tem gerado com mais frequência complicações que exigem suporte. Para se proteger, mantenha as vacinas em dia, observe seus sintomas e reforce medidas de proteção em situações de alto risco, como aglomerações e ambientes fechados. Essa última dica vale especialmente para pessoas com maior risco de ter versões graves de doenças respiratórias, como idosos, indivíduos não vacinados, portadores de doenças crônicas e crianças pequenas. A Prefeitura de São Paulo liberou a vacina bivalente contra a Covid para todas as pessoas com mais de 18 anos a partir de sábado. A cidade recebeu mais um lote com 1 milhão de doses do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para a participação da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal.
O objetivo é fornecer um diagnóstico que sirva como um guia para ações no cenário pós-pandemia. O levantamento é realizado com entrevistas e exames bucais em 422 cidades, nas 27 unidades da federação e 395 municípios do interior. Até o momento, a taxa de resposta é de 51,7%. E do que se sabe através dos resultados preliminares é que muitos brasileiros precisam ir ao dentista com urgência. Para realizar o exame, os profissionais responsáveis pelo levantamento de saúde bucal visitam os entrevistados em seus domicílios. Foi verificado que entre idosos de 65 a 74 anos, 44,9% necessitam de algum tipo de tratamento imediato, devido à dor ou infecção dentária de origem bucal. Já entre a faixa dos 35 a 44 anos, foi identificada a necessidade de realizar ao menos um procedimento odontológico eletivo em 48,4%. Num cenário geral, também foi verificado que há uma alta proporção de que os entrevistados tinham ao menos uma cárie não tratada no momento do exame. Diante desses números, é urgente para o Ministério da Saúde promover campanhas de conscientização e incentivos para que a população busque atendimento odontológico. Quanto antes o problema for identificado, mais simples será o tratamento. E o Brasil tem alto risco para a volta da paralisia infantil. O alerta foi feito hoje pela presidente do Comitê Técnico da Poliomielite do Ministério da Saúde, Luísa Helena Faleiros. Segundo ela, o maior problema é a falta de vacinação, que no ano passado ficou em 77%, contra os 95% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Como a doença foi erradicada do país em 1989, muitas pessoas acham que o perigo acabou. Mas atualmente o Brasil está em segundo lugar no ranking dos países ameaçados pelo vírus, atrás apenas do Haiti. No ano passado, inclusive, houve um caso no Peru que faz fronteira com o Acre e o Amazonas. Por isso, é preciso vacinar. Não custa nada. O mais recente relatório mundial sobre crises alimentares divulgado e produzido pela ONU com as análises de 2022 fez um alerta. A fome vem aumentando cada vez mais no mundo. O número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar grave e precisam de ajuda urgente aumentou pelo 4º ano consecutivo em 2022. A informação consta no relatório mundial sobre crises alimentares divulgado em Roma. O relatório revelou que a fome se agravou em todo o mundo. Cerca de 258 milhões de pessoas em 58 países e territórios sofreram insegurança alimentar em 2022. Entre os motivos estão conflitos, mudanças climáticas, efeitos da pandemia de Covid e a guerra na Ucrânia. 7 países enfrentaram inanição e indigência, ou seja, níveis catastróficos de fome, incluindo o Haiti, o único país do continente americano que figura pela primeira vez nessa lista. A situação é preocupante no Afeganistão, Iêmen, Haiti, Sahel e no Sudão. O relatório é produzido pela Rede de Agências das Nações Unidas, da União Europeia e agências governamentais e não governamentais que trabalham juntas para abordar crises alimentares. Moscou acusou Washington de estar por trás da suposta tentativa de ataque ao presidente Vladimir Putin, que teria sido executado por Kiev. A segurança na sede do governo vai ser reforçada. Na véspera, Moscou afirmou ter frustrado um atentado com drones contra o presidente Vladimir Putin, executado pela Ucrânia, que negou qualquer envolvimento. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as decisões deste tipo de ataques não se tomam em Kiev, mas em Washington, e que a Ucrânia só faz o que mandam. Peskov assegurou que Putin trabalhava com normalidade no Kremlin nesta quinta, mas disse que a segurança do local iria ser reforçada. Os dispositivos de segurança de Moscou também vão ser incrementados antes das celebrações do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial, previstas para a próxima semana. A Rússia informou também uma série de ataques contra instalações petroleiras e contra a rede ferroviária que provocou o descarrilhamento de um trem. O Ministério das Relações Exteriores denunciou que as atividades terroristas e de sabotagem das Forças Armadas ucranianas adquiriram uma amplitude sem precedentes e advertiu que Moscou se reserva o direito de tomar medidas de represália. O presidente Volodymyr Zelensky rejeitou qualquer responsabilidade no possível ataque para matar o presidente Putin. O governo dos Estados Unidos também.
divulgou um comunicado sugerindo que o incidente possa ter sido arquitetado para justificar uma nova escalada militar contra a Ucrânia. E veja a seguir, moradores de 3 continentes poderão ver amanhã eclipse em que a Lua entra na sombra da Terra. E veja também, para iluminar o caminho das crianças, a Graça Music e a Graça Kids vão lançar amanhã o projeto Quelinha, datas para guardar no coração. Uma aeronave da Gol soltou fogo da turbina pouco antes da decolagem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 5h30 da tarde desta quinta-feira. De acordo com informações do aeroporto, as pistas foram fechadas no fim da tarde e reabertas no início da noite. Ninguém se feriu. Segundo a Gol, o voo ia do Rio para Porto Alegre quando o motor do avião pegou fogo ainda na cabeceira da pista. A empresa aérea informou que a falha técnica foi detectada a tempo e que todos os procedimentos para controlar a situação foram adotados pela tripulação da aeronave. Disse ainda que acomodou todos os passageiros em outros voos para evitar maiores transtornos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, liberou hoje para julgamento uma ação relativa ao marco civil da internet, que pode afetar a forma como conteúdos são excluídos das redes sociais. A medida, tomada 2 dias depois do adiamento da decisão sobre o projeto de lei das fake news, deverá funcionar como pressão para que o Legislativo discuta a regulamentação do setor. A Prefeitura de São Paulo decidiu isolar prédios com risco de desabamento na região da Cracolândia, no centro da cidade. 55 edifícios invadidos estão na rota das mudanças. 20 serão demolidos nas próximas semanas e 35 que foram tombados passarão por reformas. Durante mais de 30 anos, a região da Cracolândia, em São Paulo, tem sido um sério problema para os governantes, com os vendedores e usuários de drogas, que dia a dia aumentam a insegurança para quem passa por lá. Até 2017, eles se concentravam em um único local, mas uma operação policial espalhou o crack para várias ruas. Agora, a Prefeitura e o governo do estado decidiram unir forças para revitalizar o centro e levar os usuários para tratamento, apesar das manifestações contrárias de grupos ativistas pelos direitos humanos. A Câmara dos Deputados aprovou a lei que obriga as empresas de todo o país a pagarem salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. Como foi feita uma alteração no texto original, que reduziu a multa para quem não cumprir a lei, o projeto terá que ser votado novamente pelo Senado antes de receber sanção do presidente Lula. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que as ações finais de apuração do censo demográfico que envolvem a coleta de informações serão realizadas até 28 de maio e que os resultados da população do censo serão divulgados impreterivelmente em 28 de junho. O IBGE ainda informou que a etapa de apuração do censo, iniciada neste ano, foi realizada com sucesso junto a diversos territórios censitários, como a terra indígena Yanomami, comunidades em grandes capitais e regiões metropolitanas, e também junto a bairros de alto padrão. Um levantamento revelou que o desmatamento em terras indígenas na Amazônia brasileira causou a emissão de 96 milhões de toneladas de dióxido de carbono entre 2013 e 2021. A pesquisa divulgada na revista Scientific Reports mostrou que mais da metade foi emitida apenas nos últimos 3 anos analisados. Os especialistas afirmam que o avanço é resultado do desmatamento e faz a floresta emitir gases de efeito estufa, que contribuem negativamente para o aquecimento do planeta e para as mudanças climáticas. O cuidado das terras, feito pelos indígenas, é considerado um dos mais eficientes para a preservação de florestas, mas sua proteção enfraquece cada vez mais devido à atuação dos garimpeiros e madeireiros ilegais. A Eletrobras informou que foi notificada da decisão judicial que determina a suspensão de instalação de linha de transmissão em 4 terras indígenas Guajajara, no estado do Maranhão, por sua subsidiária Eletronorte. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo.
A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região afeta as atividades executadas nas X-Canabrava, Urucu-Juruá, Lagoa Comprida e Rodeador. O TRF1 também determinou a suspensão das licenças já concedidas para a linha de transmissão de 500 kW Caveto-Curuvi, Marabá, Imperatriz, Presidente Dutra. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas não poderão conceder novas licenças ao empreendimento até que seja realizado um estudo de componente indígena. A Receita Federal está investigando 35 mil pessoas por suposta fraude de 350 milhões de reais nas declarações do imposto de renda enviadas entre 2018 e 2022. O fisco diz ter identificado 35.230 contribuintes que teriam informado despesas médicas falsas em suas declarações de IR com o intuito de reduzir o pagamento do imposto ou aumentar a restituição. Outros 472 profissionais de saúde também estão sob investigação por terem fornecido os recibos dessas consultas e procedimentos considerados falsos. O Banco Mundial escolheu Eide Banga para substituir David Malpass, concluindo um processo de seleção iniciado em fevereiro de 2023. O empresário e ex-presidente da Mastercard tem 63 anos e nasceu e cresceu na Índia, tendo obtido cidadania norte-americana posteriormente. A indicação de Banga foi do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, praticamente garantindo a sua nomeação, já que, segundo uma regra não escrita, tem a liderança do Banco Mundial de um norte-americano e do Fundo Monetário Internacional de um europeu. O fato de ser o único candidato ao cargo também limitou as opções do Conselho de Administração do Banco Mundial. O novo presidente deverá tomar posse no dia 2 de junho para um mandato de 5 anos. No início da semana, o Exército do Sudão e as Forças de Apoio Rápido concordaram com o cessar-fogo de 7 dias, que começaria nesta quinta-feira. Contudo, poucas horas após entrar em vigor, a trégua foi violada por confrontos violentos na capital Khartoum. Diante deste cenário, as Nações Unidas alertam para a crescente crise humanitária no país e para a necessidade de os dois lados em confronto cessarem as hostilidades para garantir a retirada de civis e a chegada de ajuda humanitária no território. Depoimentos de 256 mulheres do meio musical confirmaram o resultado da pesquisa digital Por Elas que Fazem a Música de 2023. Feita pela União Brasileira de Compositores entre os dias 16 e 29 de março deste ano, que mostra que 85% das mulheres na música já sofreram discriminação de gênero em algum momento da sua carreira. O levantamento incluiu autoras, cantoras, produtoras, intérprete e profissional do setor da música no país. Segundo a pesquisa, 76% das profissionais de música afirmaram já terem sido vítimas de assédio no ambiente de trabalho. Na avaliação da coordenadora de comunicação e marketing da entidade, Mila Ventura, o levantamento é um recorte da nossa sociedade como um todo. Um eclipse lunar penumbral, que acontece quando a Lua entra na sombra externa da Terra, será visível amanhã em 3 continentes. Habitantes da Europa Oriental, Oriente Médio, África, Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Antártica, Oceano Atlântico Sul, Oceano Índico e Pacífico poderão apreciar o fenômeno que, segundo o site Earth Sky, está previsto para começar 12h e 13 minutos pelo horário de Brasília, com duração de 258 minutos. Ou seja, em países do outro lado do mundo, será noite ou madrugada. E como a visualização depende da condição climática do Brasil, não será possível avistar de nenhuma localidade. Músicas e desenho animado, 2 entretenimentos que as crianças adoram. A Graça Kids e a Graça Music decidiram unir as duas artes em um único trabalho, acrescentando a fé, que começa logo cedo, nos primeiros anos de vida. O lançamento desse novo projeto infantil será nesta sexta-feira. Fé, família e louvor. Com esse lema, a Graça Kids e a Graça Music fazem nova parceria com foco nas crianças. Com o objetivo de promover a palavra de Deus entre os pequenos, as empresas lançam Kelinha, datas para guardar no coração, na voz de Kelly Benigno. O projeto celebra algumas datas comemorativas do universo infantil em clipes musicais animados.
Todos os vídeos serão disponibilizados no canal do YouTube da Graça Kids. Não é a primeira vez que a cantora produz material para esse tipo de público. Em 2021, ela lançou As Histórias Inesquecíveis, também em parceria com a Graça Kids. Mas agora a Kelly foi além e virou um personagem. Ela fala sobre essa novidade. Muito chique, né? Virei uma bonequinha. A bonequinha Kellinha. A bonequinha foi inspirada em mim. Então vocês vão ver que é parecida comigo, né? Tem o cabelo igual, até a roupinha eles colocaram igualzinha a mim. Eu era tia de escolinha, então eu cuidava de criança, dava as historinhas, então para mim é uma alegria muito grande. E esse novo projeto vem aí para alegrar mais ainda a criançada. As crianças vão gostar bastante, não só as crianças, também os adultos, porque as músicas estão relacionadas para eles. Vai ter para as crianças também. Vão vir canções muito lindas, abençoadas. Vai ter o primeiro agora que vai ser direcionada para o Dia das Mães, que o nome vai ser Eu Te Amo, Mamãe. É uma música linda, fala também da palavra de Deus, então as crianças vão poder cantar para as mães nessa canção, mas na canção você fala do amor de Deus, do amor que você sente pela mamãe. Kelly Benigno aproveita para fazer um convite a todas as famílias, em especial às crianças. Dia 5 vai estar lançado lá no YouTube, no canal da Graça Kids, né? Então manda para as mamães aí. Talvez é uma música infantil, mas os adultos podem mandar para as mães também, tá, gente? Porque é muito importante. E essa música tá muito linda, vocês vão amar. É um carinho muito grande, né, que a gente tem pelas nossas mães. As nossas mães merecem o melhor, merecem o nosso carinho, o nosso amor. E essa canção fala sobre isso, né? A primeira canção a ser lançada é de autoria de Diego Fraguas e é uma homenagem dos filhos a todas as mães, já pensando em 14 de maio. De São Paulo, Leonardo Félix. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia em mais uma edição. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.